Sexta parte. Ninki estava fascinada com o trabalho. Faça-se, disse-lhes. Ninjishida fez os ajustes das fórmulas Me, com a mescla se fertilizou um óvulo. Em que o inseriu na matriz de sua esposa, fê-lo com muito cuidado. Houve concepção, no tempo previsto, Ninki ficou de parto, não houve nascimento. Ninki contou os meses, Ninma contou os meses. O 10º mês, um mês de maus fados, começaram a chamar. Ninma, a dama cuja mão tinha aberto matrizes, fez uma incisão com um cortador. Levava a cabeça coberta, levava amparos nas mãos, fez a abertura com destreza, o rosto se iluminou de repente. O que havia na matriz, da matriz saiu uma fêmea. Deste a luz a uma fêmea. Disse-lhe com regozijo a Ninki. Examinaram com atenção o aspecto e os membros da recém-nascida, suas orelhas tinham boa forma, não tinha os olhos obstruídos, tinha os membros adequados, conformados como pernas na parte inferior e como mãos na parte superior. Não era peluda, como as areias da praia era a cor de seu cabelo, sua pele era tersa, era como a dos Anunnaki em textura e em cor. Ninma sustentou em suas mãos a menina. Deu-lhe uma palmada na parte traseira. A recém-nascida emitiu os sons adequados. Passou a recém-nascida Ninki, a esposa de Enki, para que a amamentasse, nutrisse e a cuidasse. Por ali nome? Perguntou-lhe Enki a sua esposa. É um ser, não uma criatura. Está feita à sua imagem e semelhança, está feita à perfeição. Obtiveste um modelo para trabalhadoras fêmeas. Ninki pôs a mão sobre o corpo da recém-nascida, acariciou sua pele com os dedos. Tiamat será seu nome, a mãe da vida. Disse Ninki. Será chamada como o planeta de antigamente, do qual se forjaram a terra e a lua, das essências vitais de sua matriz se moldaram outras iluminadas, dará assim a vida a uma multidão de trabalhadores primitivos. Assim disse Ninki. Outros pronunciaram palavras de acordo. Vem agora o relato de Adamo e Tiamat no Edim, e de como lhes deu conhecimento da procriação e ao Abzu foram expulsos. Depois de que fora feita Tiamat na matriz de Ninki, em 7 recipientes feitos de argila do Abzu, pôs Ninma óvulos de fêmeas bípedas. Extraiu a essência vital de Tiamat e a inseriu nos recipientes. Nos 7 recipientes, feitos de argila do Abzu, Ninma formou a mescla. Pronunciou encantamentos, como requeria o procedimento. Nas matrizes das heroínas iluminadas se inseriram os ovaloides fertilizados. Houve concepção, no tempo previsto houve iluminações, no tempo previsto, nasceram 7 fêmeas terrestres. Seus rasgos eram os adequados, emitiam bons sons. Assim se criaram as 7 homólogas femininas dos trabalhadores primitivos. Os 4 líderes criaram 7 varões e 7 fêmeas. Depois de serem assim criados os terrestres, inseminem os varões as fêmeas, que os trabalhadores primitivos tenham descendência por si mesmos. Assim disse Enki a outros. Depois do tempo previsto, os descendentes terão outros descendentes, abundante será o número de trabalhadores primitivos, eles levarão os trabalhos duros dos Anunnaki. Enki Ninki, Ninma e Ninjishida estavam contentes, beberam do elixir do fruto. Fizeram-se jaulas para os 7 e 7 puseram-nas entre as árvores, que cresçam juntos, alcancem a virilidade e a feminilidade, inseminem os varões as fêmeas, tenham descendência por si mesmos. Assim se diziam uns aos outros. Quanto ao Adamo e a Tiamat, lhes protegerá dos duros trabalhos das escavações, lhes levemos ao Edim, para mostrar ali nossa obra aos Anunnaki. Assim disse Enki a outros. Com isto coincidiram outros. Ao Eridu, a cidade do Enki no Edim, foram levados Adamo e Tiamat, lhes construiu uma morada em um recinto, para que pudessem vagar por ali. Os Anunnaki do Edim vieram a vê-los, vieram do lugar de aterrissagem. Enlil veio a vê-los, seu desgosto diminuiu ante sua visão. Ninurta veio a vê-los, Ninlil também. Da estação de passagem no Lamo, Marduk, o filho do Enki, também baixou a ver. Era uma visão da mais surpreendente, uma maravilha das maravilhas.
Suas mãos o têm feito, disseram os Anunnaki aos ferreiros. Os Igigi, que foram e vinham entre a terra e Lamo, estavam todos espectadores também. Fazendo-se trabalhadores primitivos, nossos dias de esforços chegarão a um fim. Assim diziam todos. No Abzu, os recém-nascidos cresceram, os Anunnaki esperavam ansiosamente sua maturação. Em que era o supervisor, Ninma e Ningishzida também chegaram. Nas escavações, os Anunnaki se queixavam, cedendo o passado à paciência à impaciência. Em que perguntava frequentemente ao Enlugi, o supervisor. Este lhe transmitia os protestos, pedindo trabalhadores primitivos. À volta da Terra cresceram em número, atrasava-se a maturidade dos terrestres. Observou-se que entre as fêmeas não havia concepção, não havia nascimentos. Ningishzida se fez um assento de erva junto às jaulas de entre as árvores. Esteve observando aos terrestres dia e noite para determinar suas ações. Na verdade, viu-os emparelhar-se, os varões inseminavam as fêmeas. Mas não havia concepção, não havia nascimentos. Em que ponderou o assunto em profundidade, refletiu sobre as criaturas combinadas. Nenhuma delas teve descendência. Ao combinar duas espécies, criou-se uma maldição. Disse Enki aos demais. Examinemos de novo as essências de Adamo e Tiamat. Disse Ningishzida. Estudemos pouco a pouco seus mi para averiguar o que está mal. No Shrubak, na casa da cura, contemplaram-se as essências de Adamo e Tiamat, compararam-se com as essências vitais de varões e fêmeas Anunnaki. Ningishzida separou as essências como duas serpentes entrelaçadas, as essências estavam dispostas como 22 ramos em uma árvore da vida, suas porções eram comparáveis, determinavam adequadamente as imagens e semelhanças. 22 eram em número, não incluíam a capacidade de procriar. Ningishzida mostrou aos outras duas porções da essência presentes nos Anunnaki. Uma masculina, outra feminina. Sem elas, não havia procriação. Assim os explicava ele a eles. Nos moldes de Adamo e Tiamat, na combinação não se incluíram. Ninma escutou isto e ficou muito preocupada, em que se viu cheio de frustração. O clamor no Abzu é grande, está se preparando de novo o motim. Assim disse-lhes Enki. Terá que procurar trabalhadores primitivos, para que não se deixe de extrair ouro. Ningishzida, perito nestes assuntos, propôs uma solução. A seus maiores, Enki e Ninma, disse-lhes em um sussurro na casa da cura. Entre todos, fizeram sair as heroínas que ajudavam a Ninma, fecharam as portas atrás deles, e ficaram os três a sós com os dois terrestres. Ningishzida fez descer um profundo sonho sobre os outros quatro, aos quatro os fez insensíveis. Da costela de Enki extraiu a essência vital, na costela de Adamo inseriu a essência vital de Enki. Da costela de Ninma extraiu a essência vital, na costela de Tiamat inseriu a essência vital. Ali onde se fizeram as incisões, Ningishzida fechou a carne depois. Logo, Ningishzida despertou os quatro. Já parece. Declarou com orgulho. A árvore da vida deles lhe acrescentaram 2 ramos, com forças procriadoras se entrelaçaram agora suas essências vitais. Deixemos eles vagarem livremente, que se conheçam entre si como uma carne única. Disse Ninma. Nos hortas do Edim ficou ao Adamo e a Tiamat para que vagassem livremente. Tomaram consciência de sua nudez, fizeram-se conscientes de sua virilidade e sua feminilidade. Tiamat se fez um avental de folhas, para distinguir-se das bestas selvagens. Enlil passeava pela horta com o calor do dia, desfrutava das sombras. Encontrou-se de improviso com o Adamo e com Tiamat, deu-se conta dos aventais com os que cobriam seu baixo ventre. O que significa isto? Perguntou Enlil, em que lhe convocou para explicar-lhe. Em que explicou a Enlil o assunto da procriação. Os 7 fracassaram, admitiu a Enlil. Ningishzida examinou as essências vitais. Fazia falta uma combinação adicional. Grande foi o aborrecimento de Enlil, furiosas eram suas palavras. Nada de tudo isto era de meu agrado, eu me opunha a que atuássemos como criadores. O ser que necessitamos já existe. Isso disse você, Enki.
Tudo o que temos que fazer é pôr nosso sinal nele, para assim forjar aos trabalhadores primitivos. As mesmas heroínas curadoras as têm feito correr riscos, ao Ninma e ao Nin que lhes pôs em perigo, tudo em vão, sua obra era um fracasso. Agora deste a estas criaturas as últimas porções de nossa essência vital, para que sejam como nós no conhecimento da procriação, possivelmente para lhes conferir a eles nossos ciclos vitais. Assim, com palavras iradas, falou Enlil. Enki chamou a Ninma e a Ningishzida para apaziguar com suas palavras a Enlil. Meu senhor Enlil, disse Ningishzida. Receberam o conhecimento da procriação, mas não lhes deu o ramo da larga vida em sua árvore essencial. Depois falou Ninma, disse a seu irmão Enlil, que escolha tínhamos, irmão meu? Que acabasse tudo no fracasso, que confrontasse Nibiru sua fatídica sorte, tentar, e fazer que assumam o trabalho os terrestres através da procriação. Então, que estejam onde lhes necessita. Disse Enlil furioso. Ao Abzu, longe do Edim, sejam expulsos. Sinopse da sétima tabuleta, de retorno ao Abzu, Adamo e Tiamat têm filhos. Os terrestres proliferam, trabalhando nas minas e como serventes. Nascem os netos de Enlil, os gêmeos Utu e Nana. Os casais Anunnaki têm outros descendentes na Terra. As mudanças climáticas provocam penúrias na Terra e no Lamo. A aproximação orbital de Nibiru vem acompanhada de transtornos. Enki e Marduk exploram a Lua, encontram-na inóspita. Enki determina as constelações e o tempo celestial. Amargurado por sua própria sorte, Enki promete a Marduk a supremacia. Anu ordena ao Tu, não a Marduk, a criação de um novo espaçoporto. Enki encontra e se emparelha com duas fêmeas terrestres. Alguém tem um filho, Adapa, a outra uma filha, Titi. Enki mantém em segredo sua paternidade e os cria como enjeitados. Adapa, extremamente inteligente, converte-se no primeiro homem civilizado. Adapa e Titi se emparelham, têm 2 filhos, Caim e Abael Tu, Shamash, e Nana, Estar. A sétima tabuleta, ao Abzu, longe do Edim, sejam expulsos. Assim o ordenou Enlil. Adamo e Tiamat foram expulsos do Edim ao Abzu. Enki os pôs em um recinto entre as árvores, deixou-os para que se conhecessem. Enki viu com alegria o que Ningishzida tinha provocado. Tiamat estava pulando com um menino. Ninma veio para observar o parto. Um filho e uma filha, gêmeos, lhes nascido aos seres terrestres. Ninma e Enki viam os recém-nascidos com assombro. Era uma maravilha como cresciam e se desenvolviam. Os dias eram como meses, os meses acumulavam anos para a Terra. Para quando Adamo e Tiamat tiveram outros filhos e filhas, os primeiros já estavam procriando por si mesmos. Antes que tivesse passado a um char de Nibiru, os terrestres estavam proliferando. Aos trabalhadores primitivos lhes tinha dotado de entendimento, entendiam os mandatos, estavam desejando estar com os Anunnaki, trabalhavam duro e bem com suas rações de comida, não se queixavam do calor nem do pó, não resmungavam dizendo estar desancados. Os Anunnaki do Abzu se viram liberados das penúrias do trabalho. O ouro vital ia chegando ao Nibiru, a atmosfera de Nibiru ia sarando lentamente. A missão Terra prosseguia para a satisfação de todos. Entre os Anunnaki, aqueles que do céu à Terra vieram, também havia esponsais e procriação. Os filhos de Enlil e Enki, de entre irmãs e meio-irmãs, de entre heroínas curadoras tomaram forma. A eles, nasceram-lhes filhos e filhas na Terra. Embora estivessem dotados com os ciclos vitais de Nibiru, viram-se acelerados pelos ciclos da Terra. O que ainda estaria em fraldas no Nibiru, na Terra se converteu em menino, que havia começado a engatinhar estando no Nibiru, nascendo na Terra já estava correndo por aí. Muita alegria houve quando lhes nasceram gêmeos Anunar e Ningal, uma filha e um filho tiveram. Ningal os chamou Inanna e Utu. Com eles, se fazia presente a terceira geração dos Anunnaki na Terra. Se os atribuíram trabalhos aos descendentes dos líderes. Repartiram-se algumas tarefas de antigamente, entre os descendentes se faziam mais fáceis. As tarefas de antigamente lhes acrescentavam novas tarefas.
Sobre a terra o calor era crescente, a vegetação florescia, criaturas selvagens percorriam a terra. As chuvas eram mais fortes, os rios emanavam, terei que reparar as moradas. Sobre a terra cada vez fazia mais calor, as zonas de branca neve se fundiam em água, os oceanos não continham as barreiras dos mares. Das profundidades da terra, os vulcões arrojavam fogo e enxofre. No mundo inferior, o lugar de cor branca de neve, a terra grumia. Na ponta do abismo, em que estabeleceu um lugar de observação, confiou o mando a seu filho Nergal e a sua esposa Ereshkigal. Algo desconhecido, algo insólito, está se forjando ali abaixo. Disse Nergal a seu pai, Enki. No Nibruk, o lugar do enlace céu-terra, Enlil observava as voltas celestes, comparava os movimentos celestes com os das tabuletas dos destinos. Há alvoroço nos céus. Disse-lhe Enlil a seu irmão Enki. Do planeta Lamo, o lugar da estação de passagem, Marduk se queixava a Enki, seu pai. Fortes ventos estão perturbando, estão levantando irritantes tormentas de pó. Estas palavras lhe transmitiu Marduk a seu pai, Enki. No bracelete esculpido está havendo transtornos. Sobre a terra, cai enxofre do céu. Demônios desumanos que causavam estragos, aproximavam-se violentamente à terra, inflamavam-se com fogos chamejantes no céu. Traziam a escuridão a um dia claro, faziam estragos com tormentas e ventos malignos. Estavam atacando a terra como projéteis pétreos. Kingu, a lua da terra, e Lamo também, viam-se afligidos por estes estragos. Enlil e Enki transmitiram a Anu, o rei, palavras urgentes, alertaram aos sábios do Nibiru. A terra, a lua e Lamo se enfrentam a uma calamidade desconhecida. Desde o Nibiru, os sábios responderam. Suas palavras não acalmaram os corações dos líderes. Nos céus, a família do Sol estava tomando posições, os celestiais, dos quais a Terra é o sétimo, estavam escolhendo lugares. Nos céus, Nibiru se aproximava-se da morada do Sol. Nibiru se via perturbado pelos 7, em uma fileira dispostos, o atalho através do bracelete esculpido tinha desaparecido, tinha estado deslocando partes e peças do bracelete. Despojado da barreira celestial, Laamo com Mumu se escondiam perto do sol. Nos céus, Laamo tinha abandonado sua gloriosa morada, via-se atraída para o Nibiru, o rei celestial, uma rainha do céu desejava ser. Para contê-la, Nibiru fez aparecer um monstruoso demônio da profundidade celestial. Um monstro que pertenceu uma vez ao exército do Tiamat, forjado na batalha celestial, da profundidade celestial se abriu caminho, despertado de seu sonho pelo Nibiru. Como um dragão ondulante, estendia-se do horizonte até a metade do céu, 1 légua tinha sua cabeça, 50 léguas de comprimento tinha, sua cauda era impressionante. Pelo dia, obscurecia os céus da terra. De noite, arrojava um feitiço de escuridão sobre o rosto da lua. A seus irmãos, os celestiais, Laamo pediu ajuda. Quem se enfrentará ao dragão? Quem o deterá e o matará? Perguntava. Só o valente Kingu, em outro tempo protetor do Tiamat, adiantou-se para responder. Kingu se apressou para interceptar ao dragão em seu atalho. Feroz foi o encontro, uma tempestade de nuvens levantou-se sobre o Kingu. Kingu se sacudiu até seus alicerces, a lua se estremeceu e tremeu pelo impacto. Depois, o transtorno celeste se acalmou, Nibiru voltava para sua distante morada no profundo, Laamo não abandonou seu lugar de morada, os projéteis pétreos cessaram em sua chuva sobre a terra e Lamo. Enki e Enlil se reuniram com Marduk e Ninurta, empreenderam a inspeção dos estragos. Enki inspecionou os alicerces da terra, examinou o que tinha acontecido com suas plataformas. Mediu as profundidades dos oceanos, explorou as montanhas de ouro e cobre dos longínquos rincões da terra. Não haverá escassez do ouro vital. Assim disse Enki. No Edim, Ninurta foi o inspetor, onde as montanhas tremeram e os vales se estremeceram. Em sua nave celeste, elevou-se e viajou. A plataforma de aterrissagem estava intacta. Nos vales do norte, a terra derramava líquidos ígneos. Assim lhe contava Ninurta a seu pai, Enlil. Descobriu brumas sulfúricas e betumes.
No Lamo, a atmosfera estava danificada, as tormentas de pó interferiam com a vida e com o trabalho, assim dizia Marduk Enki. Desejo voltar para a terra. Revelou a seu pai. Enlil voltou de novo sobre seus antigos planos, reconsiderou as cidades que tinha planejado e suas funções. Terá que estabelecer no Edim um lugar do carro. Disse a outros. Mostrou-lhes os antigos desenhos do esboçado sobre a tabuleta de cristal. O transporte do lugar de aterrissagem até a estação de passagem em Lamo já não é seguro, temos que ser capazes de subir até Nibiru da Terra. Assim lhes falou Enlil. Da primeira ameriçagem, contavam-se já 80 chars. Vem agora o relato da viagem à lua de Enki e Marduk, e de como Enki determinou os 3 caminhos do céu e as constelações. Que se estabeleça o lugar dos carros, perto do Badjabira, a cidade do metal. Dali, leve o ouro diretamente da terra ao Nibiru nos carros. Estas palavras lhes disse Ninurta, o comandante do Badjabira. Enlil teve em conta as palavras da Ninurta, seu filho. Estava orgulhoso da sabedoria de seu filho. Enlil transmitiu rapidamente o plano a Anu, o rei, lhe dizendo estas palavras. Que se estabeleça um lugar de carros celestiais no Edim, que se construa perto do lugar onde se funde e se refina o mineral de ouro. Leve o ouro puro nos carros diretamente da terra até o Nibiru, que heróis e fornecimentos sejam gastos diretamente à terra desde o Nibiru. De grande mérito é o plano de meu irmão. Disse Enki a seu pai Anu. Mas uma grande desvantagem alberga em seu núcleo. A atração da rede da Terra é muito maior que a do Lamo. Para superá-la, nossas energias ficarão exaustas. Antes que haja pressa por decidir, examinemos uma alternativa. Perto da Terra há um acompanhante, trata-se da Lua. A atração de sua rede é menor, daí que se precise pouco esforço para ascender e descender. Consideremo-la como estação de passagem, que se nos permita o Marduk a mim viajar até ali. Anu, o rei, apresentou à consideração de conselheiros e sábios os 2 planos. Examine-se primeiro a lua. Aconselharam ao rei. Examine-se primeiro a lua. Transmitiu Anu a decisão a Enki e a Enlil. Enki se alegrou enormemente. A lua sempre lhe tinha resultado atrativa, sempre se tinha perguntado se haveria águas ocultas em algum lugar, e o que a atmosfera possuía. Nas noites de insônia, tinha observado encantado seu frio disco prateado, seus crescentes e decrescentes jogavam com o sol, e lhe desejavam muito uma maravilha entre as maravilhas. Enki desejava descobrir que segredos a lua conservava do princípio. Em uma espaçonave, fizeram Enki e Marduk sua viagem até a Lua. 3 vezes circundaram a companheira da Terra, observaram a profunda ferida que lhe tinha causado o dragão. A cara da Lua estava marcada com muitas depressões, obra dos destrutivos demônios. Em um lugar de ondulantes colinas, fizeram descender a espaçonave. Em sua metade aterrissaram. Desde aquele lugar puderam observar a Terra e a amplitude dos céus. Tiveram que ficar com os capacetes de águias. A atmosfera era insuficiente para respirar. Deram um passeio com facilidade, foram nesta e naquela direção. A obra do maligno dragão foi de secura e desolação. Não se parece com o Lamo, não é adequado para uma estação de passagem. Disse Marduk a seu pai. Vamos embora daqui, voltemos para a terra. Não te precipite, meu filho. Assim disse Enki ao Marduk. Acaso não está enfeitiçado com a dança celestial da terra, a lua e o sol? Daqui, a visão está limpa, a região do sol está à mão, a terra não pendura de nada, como um globo no vazio. Com nossos instrumentos, podemos explorar os céus distantes, nesta solidão podemos admirar a obra do Criador de tudo. Fiquemos, observemos as voltas, como circunda a lua a terra, como faz suas voltas a terra ao redor do sol. Assim lhe falava Enki a seu filho Marduk, excitado pelo que via. Marduk se persuadiu com as palavras de seu pai. Fizeram sua morada na espaçonave. Durante uma volta da Terra, durante 3 voltas, permaneceram na Lua. Mediram seus movimentos com respeito à Terra, calcularam a duração de um mês. Durante 6 voltas da Terra, durante 12 voltas ao redor do Sol, mediram o ano da Terra. Tomaram nota de como se emparelhavam ambos, fazendo desaparecer as luminárias.
Depois, prestaram atenção à região do Sol, estudaram os atalhos do Mumu e do Lamo. Junto com a Terra e a Lua, Lamo constituía a segunda região do Sol. 6 eram os celestiais das águas inferiores. Assim explicou Enki a Marduk. 6 eram os celestiais das águas superiores, estavam além da barreira, do bracelete esculpido. Anshar e Kishar, Anu e Nudimud, Gaga e Nibiru. Estes eram os outros 6, eram 12 em total, 12 era a conta do Sol e sua família. Dos transtornos mais recentes, Marduk inquiriu a seu pai, por que tomaram lugares em uma fileira 7 celestiais? Assim perguntou a seu pai. Enki considerou então suas voltas ao redor do Sol. Enki observou com atenção a grande volta destes ao redor do Sol, seu progenitor, as posições da Terra e a Lua. Marcou Enki em um mapa, pelos movimentos do Nibiru, não descendente do Sol, esboçou a largura da grande volta. O caminho de Anu, o rei, decidiu Enki nomeá-la. Na amplitude dos céus profundos, pai e filho observaram as estrelas. Enki estava fascinado com suas proximidades e grupamentos. Desenhou imagens de 12 constelações, de horizonte a horizonte, em toda a volta dos céus. Na grande volta, o caminho de Anu, emparelhou, a cada uma com os 12 da família do Sol, a cada uma designou uma estação, por nome seriam chamadas. Logo, nos céus por debaixo do caminho do Anu, por onde Nibiru se aproxima do Sol, desenhou um caminho parecido a uma volta, designou o caminho do Enki. Também atribuiu a ele 12 constelações por suas formas. Aos céus por cima do caminho do Anu, a fileira superior, chamou ao caminho do Enlil, também agrupou ali as estrelas em 12 constelações. 36 foram as constelações de estrelas, nos 3 caminhos estavam localizadas. No sucessivo, quando Nibiru se aproxima e se vá, de sua terra curso será conhecido pelas estações de estrelas, assim se designará a posição da Terra enquanto viaja ao redor do Sol. Enki indicou ao Marduk o início do ciclo, a medida do tempo celestial. Quando cheguei à Terra, a estação a que dava final, a estação de peixes foi nomeada. Nomeei-a com meu próprio nome. O das águas. Assim disse Enki, com satisfação e orgulho, a seu filho Marduk. Sua sabedoria abrange os céus, seus ensinos ultrapassam minha própria compreensão, mas na Terra e no Nibiru, o conhecimento e o governo andam separados. Assim lhe disse Marduk a seu pai. Meu filho. Meu filho. O que é o que não sabe, o que é o que joga em falta? Disse-lhe Enki. Os segredos dos céus, os segredos da terra compartilhei contigo. Pai, meu pai. Disse Marduk. Havia angústia em sua voz. Quando os Anunnaki no Abzu deixaram de trabalhar e te pôs a forjar ao trabalhador primitivo, não minha mãe, a não ser Ninma, a mãe da Ninurta, para ajudar foi convocada, não eu, a não ser Ningishzida, de mim o mais jovem, para ajudar foi convidado, com eles, não comigo, seus conhecimentos da vida e a morte compartilhou. Meu filho. Respondeu Enki a Marduk. A seu mandato foi dado dos Igigi Lamu ser supremo. Pai, meu pai. Disse-lhe Marduk. Da supremacia, pelo fado fomos privados. Você, meu pai, é o primogênito do Anu. Entretanto, Enlil, e não você, é o herdeiro legal. Você, meu pai, foi o primeiro em Amerissar em fundar Eridu. Entretanto, Eridu está nos domínios de Enlil, os teus estão no distante Abzu. Eu sou seu primogênito, de sua esposa legítima no Nibiru nasci, entretanto, o ouro se reúne na cidade de Ninurta, para dali enviar-lo ou retê-lo, a sobrevivência do Nibiru está em suas mãos, não em minhas mãos. Agora voltamos para a terra. Qual será meu trabalho? O fado me destina à fama e à realeza, ou a ser humilhado de novo? Em silêncio, Enki abraçou a seu filho, na desolada lua lhe fez uma promessa. Isso do qual me privou, seu destino futuro será. Seu tempo celestial chegará, minha estação junto a tua haverá. Vem agora o relato do Sipar, o lugar dos carros no Edim, e de como os trabalhadores primitivos voltaram para o Edim. Durante muitas voltas da terra, pai e filho estiveram ausentes da terra. Na terra, não se levava a cabo nenhum plano. No Lamo, os Igigi estavam alvoroçados. Enlil transmitiu ao Anu palavras secretas, suas preocupações transmitiu ao Anu desde o Nibruki.
em que Marduk foram à Lua, durante incontáveis voltas se ficaram ali. Suas ações são um mistério, não se sabe o que estão tramando. Marduk abandonou a estação de Passo do Lamo, os Igigi estão ansiosos. A estação de passagem se viu afetada por tormentas de pó, os danos que possa haver-nos são desconhecidos. O lugar dos carros no Edim deve ser construído, de ali se levará o ouro diretamente da terra ao Nibiru. A partir de então, já não será necessária uma estação de passagem no Lamo. Esse é o plano de Ninurta. Seu entendimento é grande nestas matérias. Estabeleça o lugar dos carros no Badtibira, seja Ninurta seu primeiro comandante. Anu deu muita consideração às palavras de Enlil. Ao Enlil, uma resposta lhe deu, em que Marduk estão voltando para a terra. Escutemos primeiro suas palavras do que na lua tem descoberto. Da lua partiram em que Marduk, a terra retornaram, deram conta das condições ali. Não é viável uma estação de passagem agora. Informaram. Que se construa o lugar dos carros. Disse Anu. Seja Marduk seu comandante. Disse Enki ao Anu. Essa tarefa está reservada para Ninurta. Gritou Enlil com raiva. Já não faz falta comando para os Igigi. Marduk tem conhecimentos desses trabalhos, que se faça cargo Marduk do pórtico do céu. Assim lhe disse Enki a seu pai. Anu refletiu sobre o assunto com preocupação. Agora os filhos se veem afetados pelas rivalidades. Com sabedoria estava dotado Anu, com sabedoria tomou suas decisões. O lugar dos carros para conduzir o ouro por novos caminhos está designado. Ponhamos em mãos de uma nova geração que deve partir de agora. Nem Enlil nem Enki, nem Ninurta nem Marduk estarão ao mando, que assuma a responsabilidade a terceira geração, seja o tu o comandante. Construa o lugar dos carros celestiais, seja seu nome Sipar, cidade pássaro. Esta foi a palavra de Anu. Inalterável foi a palavra do rei. A construção começou no Char 81. Seguiram-se os planos do Enlil. Nibiru, que estava no centro, Enlil designou como umbigo da terra, por sua localização e por distâncias. As cidades de antigamente se situaram como em círculos, dispuseram-se como uma flecha, desde o mar inferior para as montanhas. Ele riscou uma linha sobre os picos gêmeos da Rata, até os céus em norte, onde a flecha intercepta a linha da Rata, marcou o lugar do Sipar, o lugar dos carros da terra. A ele levava diretamente a flecha, desde o Nibiru, que estava exatamente se localizado por um círculo igual. Engenhoso era o plano, todos se maravilhavam por sua precisão. No 82º Char se terminou a construção do Sipar. Lhe deu o mando ao herói Utu, neto de Enlil. Forjou-se para ele um capacete de águia, decorou-se com asas de águia. Anu chegou no primeiro carro que, desde o Nibiru, veio diretamente até o Sipar. Desejava ver por si mesmo as instalações, queria maravilhar-se com o que se conseguiu. Para a ocasião, os Igigi, comandados por Marduk, desceram do Lamo à terra, do lugar de aterrissagem e do Abzu vieram os Anunnaki. Houve palmadas nas costas e aclamações, festa e celebração. Inanna, neta de Enlil, obsequiou o Anu com cantos e danças. Antes de partir, Anu convocou aos heróis e as heroínas. Uma nova era começou. Assim lhes disse. Com o fornecimento direto da salvação dourada, o fim do duro trabalho está próximo. No momento haja suficiente ouro de amparo amontoado e armazenado no Nibiru, poderá reduzir o trabalho na terra, heróis e heroínas voltarão para o Nibiru. Isto prometeu Anu, o rei, aos ali reunidos, transmitiu-lhes uma grande esperança, uns quantos chars mais de duro trabalho, e voltarão para casa. Anu subiu de volta ao Nibiru com muita pompa. Ouro puro levava com ele. Utu levou a cabo sua nova tarefa com carinho. Ninurta conservou o mando em Badtibira. Marduk não voltou para o Lamo, tampouco foi ao Abzu com seu pai. Desejava vagar por todas as terras, percorrer a terra em sua nave celeste, dos Igigi, alguns no Lamo, outros na terra, fez-se ao Tu comandante. Depois da volta de Anu ao Nibiru, os líderes na Terra tinham grandes expectativas. Esperavam que os Anunnaki trabalhassem com renovado vigor. Amassar rapidamente o ouro, para voltar para casa quanto antes. Mas isso, pai, não foi o que aconteceu.
No Abzu, as expectativas dos Anunnaki não eram as de continuar com o duro trabalho, a não ser as de liberar-se dele, agora que os terrestres estão proliferando, que eles se encarreguem do trabalho. Assim diziam os Anunnaki no Abzu. No Edin, os trabalhos eram maiores, faziam falta mais moradas, mais provisões. Os heróis do Edin exigiram trabalhadores primitivos, até então confinados no Abzu. Durante 40 chars, só se proporcionou alívio no trabalho no Abzu. Gritavam os heróis no Edin, nosso trabalho se incrementou além de toda a resistência, tenhamos também trabalhadores. Enquanto Enki e Enlil debatiam o assunto, Ninurta tomou a decisão em suas mãos. Dirigiu uma expedição até o Abzu com 50 heróis, foram providos com armas. Nos bosques e nos estepes do Abzu, perseguiram os terrestres, com redes os capturaram, levaram varões e fêmeas ao Edin. Treinaram-nos para fazer todo tipo de tarefas, tanto nos hortas como nas cidades. Enki se zangou com o acontecido, também se enfureceu Enlil. Revogaste minha decisão de expulsar ao Adamo e a Tiamat. Assim disse Enlil a Ninurta. Para que não se repetisse no Edin o motim que houve uma vez no Abzu. Assim disse Ninurta ao Enlil. Com os terrestres no Edin, os heróis se acalmaram, uns quantos chars mais, e não terá com o que preocupar-se. Assim disse Ninurta ao Enlil. Enlil não se apaziguou, assim seja. Disse-lhe resmungando a seu filho. Amontoe-se com rapidez o ouro, voltemos todos logo ao Nibiru. No Edin, os Anunnaki observavam com admiração aos terrestres. Têm inteligência, compreendem as ordens. Encarregaram-se de todo tipo de tarefas. Foram-nos ao realizar seus trabalhos. Entre eles, varões e fêmeas se emparelhavam constantemente, proliferando-se com rapidez. Em um char, às vezes 4, às vezes mais, tinham lugar suas gerações. Enquanto os terrestres crescessem em número, teriam trabalhadores os Anunnaki. Os Anunnaki não se saciavam com os mantimentos. Nas cidades e nas hortas, nos vales e nas colinas, os terrestres estavam procurando comida constantemente. Naqueles dias, ainda não existiam os cereais, não havia ovelhas, ainda não se tinha criado o cordeiro. A respeito de tudo isto, Enlil disse palavras iradas a Enki. Com seus atos geraste confusão, assim procura você a salvação. Vem agora o relato de como foi o homem civilizado, de como se criou, mediante um segredo de Enki, Adapa e Altiti no Edin. Com a proliferação dos terrestres, Enki estava agradado, Enki estava preocupado. O grupo dos Anunnaki se acomodou em grande medida, seu descontentamento tinha decrescido. Com a proliferação, os Anunnaki fugiam do trabalho, os trabalhadores estavam se convertendo em servos. Durante 7 chars, o grupo dos Anunnaki se acomodou muito, seu descontentamento diminuiu. Com a proliferação dos terrestres, o que crescia por si só era insuficiente para todos. Em 3 chars mais houve escassez de pescado e de caça, nem Anunnaki nem terrestres ficavam saciados com o que por si mesmo cresce. Em seu coração, Enki estava planejando uma nova empresa. Concebia a criação de uma humanidade civilizada. Cereais que sejam semeados por eles para serem cultivados, ovelhas para que as apacentem. Em seu coração, Enki estava planejando uma nova empresa, refletia sobre como consegui-lo. Observou para estes planos aos trabalhadores primitivos do Abzu, refletiu sobre os terrestres no Edin, nas cidades e nos hortas. O que lhes poderia adequar para os trabalhos? O que terá que não se haja combinado na essência vital? Observou os descendentes dos terrestres, constatou algo alarmante. Com a repetição das cópulas, se estavam degradando para seus antepassados selvagens. Enki esteve olhando pelas zonas pantanosas, navegou pelos rios e observou. Com ele, só ia Izimud, seu vizir, que guardava os segredos. Viu que na borda do rio se banhavam e pulavam uns terrestres. Entre eles, havia 2 fêmeas de selvagem beleza, firmes eram seus seios. Contemplando elas, o falo do Enki se umedeceu, tinha um ardente desejo. Dou um beijo nas jovens. Perguntou Enki a seu vizir Izimud. Levarei a embarcação até ali, beija as jovens. Disse-lhe Izimud ao Enki. Izimud dirigiu a barco até ali, Enki saltou do barco para a terra firme. Enki chamou uma jovem, lhe ofereceu uma fruta.
Em que se inclinou para ela, abraçou-a, nos lábios a beijou. Doces eram seus lábios, firmes de maturidade eram seus seios. Em sua matriz derramou seu sêmen, no emparelhamento a conheceu. Ela guardou em seu ventre o sagrado sêmen, ficou fecundada com o sêmen do Senhor Enki. Enki chamou a segunda jovem, lhe ofereceu bagos do campo. Enki se inclinou para ela, abraçou-a, nos lábios a beijou. Doces eram seus lábios, firmes de maturidade eram seus seios. Em sua matriz derramou seu sêmen, no emparelhamento a conheceu. Ela guardou em seu ventre o sagrado sêmen, ficou fecundada com o sêmen do Senhor Enki. Fica com as jovens, para ver se ficaram grávidas. Assim lhe disse Enki a seu vizir Izimud. Izimud se sentou junto às jovens. Por volta da quarta conta apareceram as barrigas. Para a 10ª conta, a 9ª se completou. A primeira jovem ficou de cócoras e deu à luz, dela nasceu um menino. A segunda jovem ficou de cócoras e deu à luz, dela nasceu uma menina. Ao amanhecer e ao crepúsculo, o qual delimita um dia, no mesmo dia deram à luz as duas, como as cheias de graça, amanhecer e crepúsculo, a partir de então lhes conheceu nas lendas. No 93º char, engendrados por Enki, nasceram os dois no Edim. Izimud levou rapidamente a Enki notícia das iluminações. Enki estava em êxtase com as iluminações. Quem tinha ouvido falar de algo assim? Conseguiu-se a concepção entre o Anunnaki terrestres, trouxe o ser ao homem civilizado. Enki deu instruções a seu vizir, Izimud. Minha ação deve permanecer em segredo. Que os recém-nascidos sejam amamentados por suas mães. Depois disso trará-os para minha casa. Entre as âneas, em cestas de junco, encontrei-os. Disse Izimud a todo o mundo. Enki tomou carinho aos enjeitados, criou-os como a seus próprios filhos. Adapa, o enjeitado, chamou o menino. Titi, uma convida, chamou a menina. A diferença do resto de meninos terrestres, o casal era de crescimento mais lento que os terrestres, muito mais rápidos de compreensão. Estavam dotados de inteligência, eram capazes de falar com palavras. Formosa e agradável era a menina, muito boa com as mãos. Ninki, a esposa de Enki, tomou carinho a Titi. Ensinou-lhe todo tipo de ofício. Adapa, foi o mesmo Enki quem lhe ensinou, instruiu-lhe em como fazer notas. Enki mostrou orgulhoso ao Izimud seus lucros, criei ao homem civilizado. Disse ao Izimud. De minha semente, foi criado um novo tipo de terrestre, a minha imagem e semelhança. Das sementes, farão crescer mantimentos. E apacentarão ovelhas, a partir de então, os Anunnaki e os terrestres ficarão saciados. Enki enviou palavras a seu irmão Enlil. Enlil veio desde Nibiru até Eridu. No deserto, apareceu um novo tipo de terrestre. Disse Enki a Enlil. São rápidos em aprender, podemos ensinar conhecimentos e ofícios. Que nos tragam do Nibiru sementes das que se semeiam, que se tragam de Nibiru ovelhas para repartir pela terra, ensinemos a esta nova raça de terrestres a agricultura e o pastoreio, nos saciemos juntos Anunnaki terrestres. Assim disse Enki ao Enlil. Certamente, são similares aos Anunnaki em muitos aspectos. Disse Enlil a seu irmão. É uma maravilha de maravilhas que tenham aparecido por si mesmos no deserto. Chamaram Izimud. Entre as âneas, em cestas de juncos, encontrei-os. Disse. Enlil ponderou o assunto com gravidade, sacudia a cabeça com assombro. Certamente, é uma maravilha das maravilhas, que tenha surgido uma nova raça de terrestres, que a mesma terra tenha feito um homem civilizado, que lhe pode ensinar agricultura e pastoreio, ofícios e elaboração de ferramentas. Assim dizia Enlil a Enki. Enviemos palavras a Anu da nova raça. Transmitiram-se palavras da nova raça ao Anu, no Nibiru. Que nos enviem sementes que possam ser plantadas e ovelhas para o pastoreio. Isto sugeriram Enki e Enlil ao Anu. Que o homem civilizado sacia aos Anunnaki e aos terrestres. Anu escutou as palavras, ficou assombrado com elas. Que um tipo de essências vitais leve a outro não é algo inaudito. Disse-lhes em resposta, mas nunca se ouviu algo assim, que na Terra aparecesse tão rapidamente um homem civilizado a partir do Adamo.
Para a semeia e o pastoreio fará falta um grande número, são capazes de proliferar os seres. Enquanto os sábios do Nibiru refletiam sobre o assunto, no Eridu ocorriam coisas importantes. Adapa conheceu a Titi no emparelhamento, ele derramou seu sêmen em sua matriz. Houve concepção, houve iluminação. Titi iluminou os gêmeos, 2 irmãos. Transmitiram-se palavras do nascimento ao ano no Nibiru. O casal é compatível para a concepção, podem proliferar. Que se repartam pela terra sementes que se possam semear e ovelhas para o pastoreio, que comece a agricultura e o gado na terra, nos saciemos todos. Assim disseram Enki e Enlil ao ano em Nibiru. Permaneça a Titi no Eridu, para amamentar e cuidar dos recém-nascidos, traga-se para o Nibiru a Adapa, o terrestre. Assim pronunciou sua decisão ano. Sinopse da 8ª tabuleta, a ampla compreensão da Adapa assombra os sábios no Nibiru. Por ordem do ano, levam Adapa ao Nibiru. A primeira viagem espacial de um terrestre. Em que revela o ano a verdade de sua paternidade de Adapa. Em que justifique sua ação pela necessidade de mantimentos. Se envia de volta a Adapa para que comece com a agricultura e o pastoreio. Enlil e Enki criam sementes de cultivo e linhagens de ovelhas. Ninurta ensina o cultivo a Caim. Marduk ensina ao Abael o pastoreio e a elaboração da lã. Lutando pela água, Caim golpeia e dá morte ao Abael. Caim é julgado por assassinato e sentenciado ao exílio. Adapa e Titi têm outros descendentes que se casam entre eles. Em seu leito de morte, Adapa benze a seu filho Sati como seu herdeiro. Um descendente, Enkime, é levado ao lamo por Marduk. Ninurta e seu símbolo da águia divina. A 8ª tabuleta, traga-se para o Nibiru a Adapa, o terrestre. Assim pronunciou sua decisão ano. Ao Enlil não agradava a decisão. Quem ia pensar isto, que forjado por um trabalhador primitivo, o ser se faria como nós, dotado de conhecimento, que entre o céu e a terra viajaria. No Nibiru, beberá das águas da larga vida, comerá o alimento da larga vida, como um de nós, os Anunnaki, o da terra se converterá. Assim dizia Enlil em que a outros líderes. Em que tampouco estava agradado com a decisão do ano. Depois de que falasse ano, seu rosto ficou sombrio. Depois de que falasse Enlil, em que se mostrou de acordo com seu irmão Elil. É certo, quem o ia pensar? Assim disse Enki a outros. Os irmãos se sentaram e refletiram. Ninma também se sentou com eles para deliberar. O mandato de ano não se pode evitar. Disse-lhes ela. Que nossos jovens acompanhem a Adapa ao Nibiru, seu medo a diminuir, explique ao ano. Assim disse Enki a outros. Que Ninjishzida e Dumuzi sejam seus acompanhantes, e que, de passagem, vejam com seus próprios olhos Nibiru pela primeira vez. Ninma apoiou a sugestão. Nossos jovens, nascidos na Terra, estão se esquecendo de Nibiru, seus ciclos vitais se estão vendo superados pelos da Terra. Viajem os 2 filhos do Enki, sem casar ainda, ao Nibiru, possivelmente encontrem noivas ali para si mesmos. Quando chegou-se para a seguinte câmara celestial procedente do Nibiru, Ilabrat, um vizir do ano, saiu da câmara. Venho em busca do terrestre Adapa. Assim disse aos líderes. Os líderes apresentaram Adapa ao Ilabrat. Também mostrarão ao Titi e a seus filhos. Certamente, tem nossa imagem e semelhança. Assim disse Ilabrat. Apresentaram ao Ilabrat a Ninjishzida e ao Dumuzi, filhos do Enki. Lhes escolheu para que acompanhem a Adapa em sua viagem. Disse-lhe Enki. Anu estará agradado de ver seus netos. Assim disse Ilabrat. Enki convocou ante ele a Adapa para lhe dar instruções. A Adapa lhe disse assim. Adapa, ao Nibiru, o planeta de onde viemos, vai, ante o ano, nosso rei, chegará, ante sua majestade te apresentará, ante ele te inclinará. Fala só quando te perguntar, dá breves respostas às perguntas. Te dará roupa nova, põe objetos novos. Darão um pão que não se encontra na terra, o pão é mortal, não o coma. Darão-lhe um elixir em um cálice para que o beba, o elixir é mortal, não bebes dele. Contigo irão meus filhos, Ninjishzida e Dumuzi, atende às suas palavras, e viverá. Assim instruiu Enki a Adapa. Recordarei-o. Disse Adapa. Enki convocou a Ninjishzida e ao Dumuzi e lhes deu uma bênção e conselho.
Vão ante o Ano, o rei, meu pai, ante ele lhes inclinarão e lhe renderão homenagem. Não lhes encolham ante príncipes nem ante nobres, deles são seus iguais. Sua missão é trazer a Dapa de volta à terra, não lhes deixem enfeitiçar pelas delícias do Nibiru. Recordaremo-lo. Disseram Ninjishzida e Dumuzi. Enki abraçou ao mais jovem, Dumuzi, beijou-lhe na face. Enki abraçou ao sábio, a Ninjishzida, beijou-lhe na face. Escondidas, pôs uma tabuleta selada na mão da Ninjishzida. A meu pai, Ano, entregará esta tabuleta em segredo. Assim disse Enki a Ninjishzida. Depois, partiram para o Cipar os dois junto com a Dapa, ao lugar dos carros celestiais foram, ante o Ilabrat, o vizir do Ano, apresentaram-se os três. A Ninjishzida e Dumuzi lhes deu o traje do Igigi, vestiram-se como águias celestiais. Quanto a Adapa, cortou seu cabelo solto, lhe deu um capacete como o de uma águia, em lugar de sua tanga, fizeram-lhe ficar uma vestimenta ajustada, lhe pôs entre a Ninjishzida e Dumuzi no interior de o que acende. Quando se deu o sinal, o carro celestial rugiu e se estremeceu. Adapa se encolheu de medo e gritou: a águia sem asas se está elevando. Ninjishzida e Dumuzi lhe puseram os braços nos ombros, com palavras tranquilas o acalmaram. Quando se elevaram no alto uma légua, jogaram uma olhada sobre a terra. Viram suas terras, separadas em partes por mares e oceanos. Quando estiveram a 2 léguas de altura, o oceano se tinha feito pequeno como uma banheira, a terra era do tamanho de uma cesta. Quando estiveram a 3 léguas de altura, novamente jogaram uma olhada ao lugar de que tinham partido. A terra era agora uma bola pequena, tragada por muita escuridão na vastidão. De novo, Adapa se agitou, encolheu-se e gritou: me levem de volta. Gritou. Ninjishzida pôs a mão na nuca da Adapa. Em um instante, Adapa se tranquilizou. Quando aterrissaram no Nibiru, havia muita curiosidade por ver os filhos do Enki, nascidos na Terra, mas inclusive mais por encontrarem com um terrestre. Chegou ao Nibiru um ser de outro mundo. Assim diziam as massas. Foram levados com Ilabrat ao palácio, para serem lavados e perfumados com ungüentos. Lhes deram vestimentas frescas e adequadas. Tendo em conta as palavras do Enki, Adapa ficou com as novas roupas. No palácio, nobres e heróis formavam grupos. No salão do trono, reuniam-se os príncipes e os conselheiros. Ilabrat lhes levou até o salão do trono, Adapa atrás dele, logo, os 2 filhos do Enki. No salão do trono, ante o Ano, o rei, inclinaram-se. Ano se adiantou desde seu trono. Meus netos! Meus netos! Exclamava. Abraçou ao Dumuzi, abraçou ao Ninjishzida, com lágrimas nos olhos os abraçou, beijou-os. Ofereceu ao Dumuzi que se sentasse à sua direita, Ninjishzida se sentou à sua esquerda. Depois, Ilabrat apresentou ao Ano a Adapa, o terrestre. Entende o que falamos? Perguntou-lhe o rei a Ilabrat. É óbvio, ensinou-lhe o Sr. Enki. Respondeu Ilabrat. Vem aqui. Disse Ano a Adapa. Como lhe chamas e qual é sua ocupação? Adapa se adiantou, de novo se inclinou. Meu nome é Adapa, servo do Sr. Enki. Assim falou Adapa. Suas palavras causaram grande assombro. Maravilha das maravilhas conseguida na terra. Declarou Ano. Maravilha das maravilhas conseguida na terra. Exclamaram os reunidos. Que se celebre, damos as boas-vindas a nossos convidados. Disse Ano. Ano levou a todos os que se haviam reunido até o salão de banquetes, indicando alegremente para as mesas. Nas mesas ofereceram a Adapa pão do Nibiru. Adapa não comeu. Nas mesas ofereceram a Adapa elixir do Nibiru. Adapa não bebeu. Ano, o rei, ficou confuso com isto, estava ofendido, porque enviou Enki ao Nibiru a este mal educado terrestre, para lhe revelar os caminhos celestes. Venha, Adapa. Disse Ano a Adapa. Porque não come nem bebê, porque rechaça nossa hospitalidade. Meu professor, o Sr. Enki, ordenou-me, não coma pão, não beba elixir. Assim respondeu Adapa ao rei Ano. Que estranho é isto. Disse Ano. Para que lhe ia proibir Enki de nossa comida e nosso elixir um terrestre? Perguntou ao Ilabrat, perguntou ao Dumuzi. Ilabrat não sabia a resposta, Dumuzi não pôde explicar-lhe. Perguntou a Ninjishzida. Possivelmente se encontra aqui a resposta. Disse Ninjishzida ao Ano. E então deu a Ano, o rei, a tabuleta secreta que tinha sido escondida. Ano estava confuso, Ano estava preocupado. Foi à sua câmara privada para decifrar a tabuleta.
Vem agora o relato de Adapa, o progenitor da humanidade civilizada, e de como por seus filhos, Caim e Abel, deu-se início à saciedade na terra. Em sua câmara privada, Anu rompeu o selo da tabuleta, inseriu a tabuleta no explorador para decifrar uma mensagem de Enki. Adapa nasceu por minha semente de uma mulher terrestre. Assim dizia a mensagem de Enki. Do mesmo modo, Titi foi concebida por minha semente em outra mulher terrestre. Estão dotados de sabedoria e de palavra, mas não da larga vida de Nibiru. Adapa não deveria comer do pão da larga vida, tampouco deveria beber do elixir da larga vida. Adapa deve voltar para viver e morrer na terra, a mortalidade deve ser sua sorte, com a semeia e o pastoreio de seus descendentes, haverá saciedade na terra. Assim revelou Enki o segredo de Adapa a seu pai, Anu. Anu ficou surpreso com a mensagem secreta de Enki, não sabia se ficava zangado ou se ria. Chamou Elabrat, seu vizir, à sua câmara privada, lhe disse, este meu filho, nem sequer como Enki emendou sua libertinagem com as mulheres. Ao Elabrat, seu vizir, mostrou-lhe a mensagem da tabuleta. Quais são as normas, o que deve fazer o rei? Perguntou Anu a seu vizir. Nossas normas permitem as concubinas, mas não existem normas de coabitação interplanetária. Assim lhe respondeu Elabrat ao rei. Se houver algum prejuízo, que se restrinja, que Adapa volte imediatamente para a terra, que Ningishzida e Dumuzi fiquem mais tempo. Depois, Anu chamou a Ningishzida à sua câmara privada. Sabe o que dizia a mensagem de seu pai? Perguntou a Ningishzida. Ningishzida baixou a cabeça, com um sussurro disse, não sei, mas posso adivinhar, Lo. Eis submetido à prova a essência vital de Adapa, é da semente de Enki. Essa é na verdade a mensagem. Disse-lhe Anu. Adapa deve voltar para a terra imediatamente, seu destino será converter-se no progenitor do homem civilizado. Quanto a ti, Ningishzida, voltará para a terra com Adapa, da humanidade civilizada, ao lado de seu pai, será o professor. Essa foi a decisão de Anu, o rei. Ele determinou o destino de Adapa e o de Ningishzida. Anu e os outros dois voltaram junto aos sábios e nobres reunidos, junto aos príncipes e os conselheiros. Anu anunciou palavras de decisão ante os da Assembleia. Não se deve estender em demasia as boas-vindas ao terrestre, em nosso planeta não pode comer nem beber. Todos vimos suas assombrosas capacidades, deixemos que volte para a terra, lavrem os campos na terra seus descendentes, e pastoreiem nas pradarias. Para cuidar de sua segurança e evitar sua agitação, Ningishzida voltará com ele se enviarão as sementes de cereais do Nibiru, que se multiplicarão na terra.